Bom, vamos fazer agora o nível 4. Olha só que legal, coloquei no modo noturno para a gente conseguir usar cores mais claras aqui nesse quadro. Tá? Então, questão 1, calcule as multiplicações abaixo no caderno, mostre para o professor pegar o visto. Então, é 2,3 vezes 4,6, né? O que eu vou fazer? Eu vou fingir que não tem essa vírgula. Eu vou fazer 23 vezes 46. E no final eu vou botar a vírgula, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa primeira multiplicação. Vou dar corzinhas aqui mais claras. 3 vezes 6 é 18. 8 fica, 1 sobe. 6 vezes 2 é 12, com um de cima, 13. Boto o símbolo de igual aqui. Vou usar outra cor. Vou usar esse aqui. 1 vezes 3 é 3. Então aqui dá 3. E 1 vezes 2 é 2. Então aqui é o 2. Agora podemos fazer essa soma. Baixo 8. 3 mais 3, 6. E 1 mais 2, 3. 368. Só que nós tínhamos aqui vírgula, né? Aqui nós tínhamos o número que era o 2,3 e aqui o 4,6. Como é que eu vou fazer? Bom, esse número aqui tem uma casa depois da vírgula. E esse número aqui também tem uma casa depois da vírgula. Então, no total, são quantas casas? Duas. Porque tem uma casa depois da vírgula aqui e uma casa depois da vírgula aqui. A gente soma. Então, são duas casas depois da vírgula. Então, eu vou pegar dois números, né? Duas casas depois da vírgula. Sempre começando da esquerda para a direita. Então, uma, duas. Aqui, ó. Aqui que vai vir a vírgula. Resposta 3,68. 3,68. Vamos para o próximo. 0,67 vezes 0,50. Não vou colocar vírgula. Tá, então vai ficar 0,67 vezes 0,50. Bom, só que olha só que interessante. Tá vendo esse número aqui? Que número que é esse aqui? Esse é o 67 e esse é o 50. Porque quando eu coloco zero à esquerda sem vírgula, esse zero vai perder o significado dele. Né? Aqui é como se eu tivesse R$ 67. E aqui é como se eu tivesse R$ 50. Esse zero sem a vírgula, ele perde o sentido. Então eu posso até tirar esse zero daqui, ó. Posso tirar aqui e posso tirar aqui. E daí eu faço 67 vezes 50. Então vamos lá. 0 vezes 7 é 0. 0 vezes 6 é 0. Agora aqui, vamos colocar o igual. 5 vezes 7 é 35, o 5 fica, o 3 sobe. 5 vezes 6 é 30, com o 3, 33. Agora a gente pode fazer essa soma. Baixo 0. 0 mais 5 é 5. Baixo 3 e baixo 3. Agora vamos voltar aqui com a vírgula, tá? Então eu vou voltar aquele 0 ali porque a vírgula vai entrar. Então aqui 0 e aqui 0. Porque aqui tinha uma vírgula aqui, uma vírgula. Opa, deixa eu botar em azul. Uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Vamos fazer a mesma lógica. Esse número tem quantas casas depois da vírgula? Tem duas. Duas casas depois da vírgula. E esse número aqui tem quantas casas depois da vírgula? Tem duas. Se eu somar essas duas casas depois da vírgula com essas duas casas depois da vírgula, dá quatro casas depois da vírgula. Então, eu tenho que pegar quatro casas depois da vírgula, quatro números, né? Ou seja, aqui, ó, sempre da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. Então, aqui, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Vai vir aqui, ó, vírgula, ó, aqui. Então, esse é o vírgula 3350. Se a gente fosse americano, o americano, ele entende esse número aqui, ó. Se eu chegar lá nos Estados Unidos e falar assim, ó, só que o americano usa o ponto, não a vírgula, né? Então, se eu falar assim, ó, amigo, esse número aqui é o ponto 3350, ele vai entender. Só que a gente que é brasileiro, a gente não entende isso aqui como número. A gente tem que colocar o zero. Então aqui tem que estar o zero, ó, é o 0,3350. É o 0,3350. Se a gente não coloca esse zero e fica só assim, ó, zero, vírgula, quer dizer, fica só vírgula 3350, o brasileiro ele não vai entender. Agora, se tu mostrar para o americano, né, lá para os Estados Unidos, se tu colocar um ponto aqui,
porque ele usa o ponto, ele não usa vírgula. Tanto é que dá para ver aqui que eu peguei dos Estados Unidos essas contas aqui, ó, porque está usando ponto, não vírgula, tá? Nosso sistema usa vírgula. Eu só, né, quando a gente vai resolver, eu boto a vírgula porque a gente usa vírgula. Só que se eu deixo a resposta assim, a gente não entende. Eu tenho que colocar o zero, 0,3350, né? Se fosse o sistema americano, não precisava. Ponto 3350, eles já entendem que isso aqui, o zero é o inteiro, né? Zero inteiro e 3350 de decimal, tá? Então, essa é a resposta dessa conta. 0, tá até em verde aqui. 0,3350. Tá? 0,3350. Próximo. 0,27 vezes 73. 0,27 vezes 73. O que eu faço? Não uso vírgula na conta, então apaga essa vírgula. Só que agora fica 0,27. 0,27, esse zero aqui não tem significado. Esse aqui é o 27. É o 27 reais. Então pode tirar esse zero daqui. Agora vamos fazer a conta. 27 vezes 73. 3 vezes 7 é 21, vai o 1, sobe o 2. 3 vezes 2, 6, com o 2, 8, 81. Coloca aqui o igual. 7 vezes 7 é 49. 9 embaixo, 4 em cima. 7 vezes 2, 14. Com 4, 18. Agora pode somar. Baixo 1, 8 mais 9 é 17. Sobe o 1, 8 mais 1, 9. E aqui o 1. Então é 1971. Só que tem vírgula, né? Esse aqui não é para ser o 27, é para ser o 0,27. Então volta ali, coloca 0,27, né? Quantas casas tem aqui depois da vírgula? Duas. E quantas casas que tem depois da vírgula? Nenhuma. Então aqui, né? Duas casas mais nenhuma, mais zero casas dá duas. Então eu tenho que pegar duas casas depois da vírgula. Então a vírgula, duas casas depois da vírgula, vem aqui. É o 19,71. Próximo aqui, 2,8 vezes 32. Tira a vírgula. Então eu vou fazer 28 vezes 32. Então aqui, 2 vezes 8 é 16, 6 fica 1 sobe. 2 vezes 2, 4, com 1, 5, 56. Bota aqui o símbolo de igual. 3 vezes 2, 24, 4 fica 2 sobe. 3 vezes 2 dá 6, com 2, 8. 84. Então agora aqui eu vou somar. Abaixo 6. 5 mais 4, 9. E aqui 8. Esse número aqui não é para ser o 28, é para ser o 2,8. Então vamos colocar a vírgula nele. Esse número tem uma casa depois da vírgula. E o 32 não tem nenhuma casa depois da vírgula, né? Zero. 1 mais 0 é 1. Então só preciso de uma casa depois da vírgula. Que vai ser aqui, né? Sempre da direita para a esquerda, pega uma casa depois da vírgula. Então aqui é 86,9 a resposta. 86,9. Agora o último aqui, 3,1 vezes 94. Eu vou fazer 31 vezes 94. 31 vezes 94. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Daí eu boto aqui o símbolo de igual. 9 vezes 1, 9. E 9 vezes 3, 27. Agora dá para somar. Baixo 4. 9 mais 7 dá 11. 1 fica, 1 sobe. 7 mais 1, 8 mais 1, 9. E baixo 2. Só que esse não era o 31, era o 3,1, né? Então temos que colocar a vírgula. O 3,1 tem uma casa depois da vírgula. O 94 não tem nenhuma. Então, uma casa depois da vírgula mais nenhuma mais zero, 1 mais 0 é 1. Então eu tenho que aqui deixar uma casa depois da vírgula, que é da direita para a esquerda vai vir para cá. Uma casa depois da vírgula, então a vírgula vai ficar aqui. É o 291,4. E assim a gente acabou aqui a primeira linha aqui do problema 1.